Ah, tá. Deu pau, caiu sozinho. Muita gente usando na mesma hora. Isso que é o problema. Ok, estamos quase lá. Bom, vamos continuar. E, à medida que for entrando, eu vou liberando aqui. Bom, então, só relembrando aqui os lançamentos, né, que eram para que a empresa ia estar realizando. Primeiro é a constituição da empresa, mediante aporte em dinheiro de R$ 20.000. Depois, venda de 45 mil, sendo que 15 mil foi à vista, o restante a prazo. Ela pagou 16 mil de salários dos seus colaboradores e despesas com material de consumo, um total de 4 mil que foi consumido no período e mais 3 mil que ela comprou e vão ser liquidados no passado. Então, o primeiro lançamento, eu botei aqui as operações, uma a uma, e o efeito que tem no ativo, no passivo, nas despesas e na receita, tá? Para a gente poder enxergar tudo de forma bem estruturada, bem tranquila, tá? Então, capital. Como eu tenho aumento de passivo, então crédito, estou integralizando o capital da empresa, e a contrapartida é aumento de ativo, então vai a débito de capital. O segundo lançamento é venda que a empresa fez de R$ 45 mil. Só que uma parte foi à vista. Então, eu separei em duas partes aqui para a gente visualizar direitinho os lançamentos. A primeira parte, que é à vista, é a crédito de receita, toda receita será crédito, e a contrapartida é a caixa, 15 mil que entrou no caixa. A outra parte, os 30 mil que eu estou reconhecendo como receita, os 45, 30 mil que eu estou reconhecendo que é a venda a prazo, né? Eu estou reconhecendo como receita, porque nós trabalhamos por regime de competência, certo? A contabilidade. E aí eu vou criar a contrapartida, que vai ser duplicatas a receber. Duplicatas a receber é uma conta do ativo circulante. Logo, vai aumentar o meu ativo circulante, é uma conta a débito, né? Eu vou lançar a débito dessa conta. Depois, o terceiro lançamento é o quê? É pagamento de salários aos funcionários. Então, o que vai acontecer? Eu vou debitar salários, 16 mil, e vou acreditar caixa em contrapartida, porque está saindo dinheiro do meu caixa. Eu vou reduzir o valor do caixa da empresa pelo pagamento dos salários. Tranquilo? O quarto pagamento é consumo de material de escritório. Então, 4 mil eu consumi, então eu já gastei. Então, é a débito, uma despesa, só que ainda não afetou, e afetou o caixa, porque eu já paguei. Esses 4 mil eu paguei, então afetou o caixa. Meu caixa aqui, saldo final é 19, 19 menos 4 vai ficar 15 aqui, tá? E a outra
parte é compra desse mais 3 mil de contas de materiais de consumo de escritório, que é uma despesa que eu incorri, que eu vou reconhecer, só que a contrapartida é contas a pagar, porque eu ainda não paguei esses 3 mil, então vai aumentar o meu passivo, então é a crédito da conta contas a pagar. Esses 4 lançamentos, estão tranquilos? O que é débito, o que é crédito, como foi feito? Sim ou não? Professora, eu não entendi muito bem a duplicata receber de 30, a receita de 15, que depois ficou duplicada a receber, depois ficou receita de 30. Não entendi, não. Ok, pode deixar, vou explicar de novo. Então, eu vendi 45, certo? Se eu somar 15 mais 30 é 45, perfeito? Até aqui tudo bem? Sim. Beleza. Desses 45, o que está dizendo é que 15 mil entrou no meu caixa. Perfeito? Tá. Porque foi à vista. Então, eu só estou separando aqui para justamente vocês entenderem um pouquinho a sistemática, né? Talvez até eu tenha confundido vocês, porque normalmente, como se colocasse aqui 45 mil, 15 mil foi para o caixa, e esses outros 30 mil está em duplicatas a receber, porque eu não recebi ainda. O cliente só me pagou 15 mil à vista. O restante é títulos a pagar, é duplicatas a receber. Concorda comigo? Tá. Tá? Então, assim, eu fiz em 2 lançamentos, mas eu poderia fazer um lançamento só. 45 mil de receita, dos quais 15 mil veio para o caixa e 30 mil veio aqui para duplicatas a receber, porque o cliente vai pagar a prazo. Tá bom? Ok, entendi. Deu para entender? Mais alguém com uma dúvida? Com a questão das despesas aqui também tranquilo? A despesa aqui com material de consumo é a mesma coisa. Eu acabei comprando 7 mil, só que 4 mil eu já paguei. Os outros 3 mil ficou em contas a pagar, que eu vou pagar mais tarde. Estou fechando meu balanço agora no final do ano. Então, fica em contas a pagar. Tranquilo? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Um resumo das minhas operações. Né? O que vai acontecer? Deixa eu só pegar aqui. No final, meu caixa, 19 menos 4, quer dizer, aqui é 35 menos 16 ficou 19. 19 menos 4 ficou 15. Aqui eu tenho 3 mil de saldos a pagar. Capital 2 mil. E aqui eu tenho 30 mil de duplicatas a receber. Tá? Então, de receita, eu tenho 45 mil. De despesas com material, eu tenho 7 mil. De salários, 16 mil que eu paguei. Contas a pagar, 3 mil. Capital, 2 mil. Duplicatas a receber, 30. E caixa, 15 mil. Eu só peguei os saldos que sobraram lá nas contas. Aí você já vê aqui que aquelas 2 contas de receita, uma de 15 e uma de 30, já virou uma só. As 2 contas de despesa, uma que eu paguei 4 mil à vista e 3 mil que eu contratei, mas não paguei, já também virou uma só. Então, despesa com material foi 7 mil no ano, sendo que uma parte eu paguei e a outra não. A outra está aqui, ó, em contas a pagar. A receita, uma parte eu recebi, a outra eu não recebi. Está aqui, ó, em duplicatas a receber. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? Ou tem alguma dúvida? Ok. Vamos lá. Aqui, então, só para facilitar
Só para relembrar a nossa aula da semana passada, o balancete de verificação para ver se os meus saldos estão todos ok. Então, saldo devedor, caixa 15 mil, duplicatas a receber 30 mil, contas a pagar, saldo credor 3 mil, capital 2 mil, contas de resultado, eu tenho despesa de salário 16 mil, material de consumo 7 mil, receita de serviços 45 mil. Somo todas essas contas credoras, somo todas as devedoras, meu balanço está batendo, tá maravilha. Tranquilo? Então, vamos lá para o próximo slide. Então, em cada apuração, em cada período, eu vou ter que apurar o resultado, o lucro ou prejuízo que a minha empresa obteve ao longo do exercício, né, normalmente de um ano. A gente verifica que toda despesa que compete a um determinado período, como toda receita, também a gente vai verificar toda despesa e toda receita que compete a determinado período e lançar eles, né, nas minhas contas de resultado, né, a conta de encerramento dos resultados. Conforme a exigência legal, pelo menos uma vez por ano, as empresas são obrigadas a encerrar essas contas de resultados. E aqui eu quero fazer um detalhe. O ano fiscal aqui para a maioria das nossas empresas começa no dia 1º de janeiro e se encerra no dia 31 de dezembro. Tá? Então, esse é o normal. Existem algumas empresas que têm um ciclo diferente, como o setor, por exemplo, do agronegócio. Né? As empresas que exportam, que plantam, as grandes empresas que plantam soja, grandes grupos econômicos que trabalham nessa área agrícola, de commodity, alguns têm um ciclo diferente em função da temporada de plantio. Né? Então, por exemplo, as empresas de soja, normalmente, ela encerra o ciclo dela agora em março. Então, em março que ela está fechando o balanço, zerando as contas de resultado, fazendo todo esse procedimento, tá? Para efeitos gerenciais. Né? Por quê? Porque o forte dela é março, abril, a partir de março, abril, maio, eu estou plantando, preparando terra, plantando, a soja cresce em junho, julho e agosto, a partir de setembro eu começo a colher a soja já. Final de agosto eu já começo a colher a soja. Então, final de agosto eu colho a soja, faço processamento da soja, eu tenho uma segunda safrinha de soja que vai aí no período de novembro, mas tem soja, milho e mais alguns aí que estão fazendo segunda safra. E aí, em janeiro, eu estou colhendo essa segunda safrinha, e aí encerrou o plantio e a colheita. Então, por isso que existe essa sazonalidade, que é um pouquinho diferente do setor do agronegócio, tá? Para algumas empresas. Então, esse encerramento das contas de resultado, ele ocorre no momento do confronto entre as despesas e as receitas, para apurar se eu obtive lucro ou prejuízo no exercício. Tá? Com esse encerramento, todas as contas vão ficar zeradas, né? Saldo zero nas contas. Quando você pega um balanço no dia 1º ou dia 2 de janeiro de um banco ou de uma empresa, os saldos da demonstração de resultado é tudo zero. Zero, 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 zero. Tá? E aí eu vou começar a fazer meus lançamentos. Os lançamentos de encerramento. A técnica é bastante simples, né? Abre-se uma conta transitória a título de apuração de resultado do exercício, conhecido como ARE, em que se realiza o confronto de receitas e despesas. Transfere-se o saldo das contas de receita e de despesas para essas contas de resultado do ARE. E com essas transferências eu consigo encerrar as minhas contas de receita e despesa do exercício. Então, vamos lá. Aqui para o nosso exercício. As contas de resultado que eu tinha lá que estavam em aberto. Então, vamos só olhar aqui esse gráfico aqui. Ó. Não estou mexendo nas minhas contas de patrimônio, porque isso daqui não vai ser afetado num primeiro momento. A única conta que vai ser afetada depois que eu apurar o resultado vai ser a conta patrimônio líquido, tá? Nem a capital. É patrimônio líquido.
Eu vou trabalhar com as contas de receita e de despesa. Esses são os valores que eu vou estar trabalhando. Então, aqui em cima, eu mostrei aqui as contas que eu tenho em aberto. Despesa com salário, debitado em 16, despesa de material de consumo 7 mil e receita 45 mil, que foi o que eu vendi. E agora eu vou... esqueci de trazer as setinhas aqui. Bom, o que vai acontecer? Eu vou zerar essa conta. Quando eu vou zerar essa conta, o que eu vou fazer? Eu vou debitar a minha conta de apuração de resultado do exercício, 16 mil, e vou creditar a minha conta salário, 16 mil. Então, essa conta fica zerada, minha conta de resultado fica zerada. A mesma coisa eu vou fazer com a conta de material de consumo. Eu vou creditar 7 mil essa conta e vou debitar 7 mil na minha conta de apuração de resultado do exercício. A minha conta de receita, que tinha 45 mil de saldo credor, eu também vou zerar essa conta com um lançamento a débito de 45 mil e vou lançar aqui na apuração de resultado do exercício 45 mil. Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os saldos que tinha abertos aqui no meu balanço, na minha demonstração de resultado, nos meus razonetes, e simplesmente vou encerrar essas contas. Eu tenho 16 de despesa, vou acreditar 16 e vou lançar na apuração de resultados 16 a débito, tá? Despesa. E assim sucessivamente. Tá? Então, todos os lançamentos de despesa, né, eu vou fazer um lançamento a crédito de valor igual para zerar a conta. E as minhas contas de receita, eu vou efetuar um lançamento a débito para zerar essa conta de receita e lançar esses valores na apuração do resultado de exercício. Tranquilo isso aqui? Só estou zerando as contas. Abri um novo tesão aqui, um T de apuração de resultado, onde eu estou fazendo todos os lançamentos para zerar essas contas. Beleza? Bom, e aí agora nós vamos apurar o resultado. Então, assim, se o total de receita for maior que o total de despesa, haverá lucro. E se a receita for menor que a despesa, haverá prejuízo. No nosso exemplo, o que acontece? Eu tenho receita de 45 contra uma despesa de 23, que é a soma do 16 mais 7. Tá? Portanto, eu tenho um lucro de 22. Quando eu consolido isso na minha apuração de resultados, eu vejo direitinho. 45 é receita, 23 é despesa, logo, saldo aqui credor é lucro. Tá? Esse lucro, quando eu apurei o resultado do exercício, eu vou estar resolvendo a destinação desse lucro. Né? Eu vou trabalhar a destinação desse lucro. Normalmente, os sócios acionistas, eles querem receber uma remuneração extra no final do ano, que são os dividendos, ou juros sobre capital, porque eles emprestaram dinheiro para a empresa e eles gostariam de ser remunerados por esse aporte de capital que eles fizeram na empresa. Né? Ou, se por um exemplo, por um acaso, a empresa tem estratégias de crescimento, tem um plano de desenvolvimento, precisa fazer investimentos para ampliar o negócio, para aumentar o volume de clientes e tudo mais, então eu não vou distribuir o lucro, eu vou guardar isso como reservas para futuros investimentos, né? E aí eu tenho uma série de reservas que a empresa deve constituir também, né? Ou poderá constituir em função daquilo que ela pretende fazer. Eu tenho reserva estatutária, eu tenho reserva legal, eu tenho reserva de contingência, eu tenho qualquer outra reserva para investimento, reserva de reavaliação, né? E posso ter uma reserva aí para investimentos, coisas assim, se é necessário fazer isso na empresa. Tá? Bom, vocês provavelmente vão estar vendo essas reservas, trabalhar um pouquinho mais a fundo essa questão da contabilidade, talvez. Mas eu posso explicar para vocês essas reservas, se for o caso.
A reserva legal é uma reserva obrigatória por lei, pela lei das SAs, e se refere a 5% do lucro da empresa no período, e o acúmulo dessas reservas, porque como é uma reserva eu não estou gastando, eu só vou acumulando dinheiro, né? Vou acumulando saldos nessa reserva. E o saldo dessa reserva não pode ultrapassar 20% do capital social da empresa. Se ultrapassar esse valor, aí a empresa vai ter que distribuir essa reserva legal. A reserva estatutária é uma reserva que os próprios donos, que estão elaborando o estatuto da empresa, vão estar definindo. Olha, nós queremos ter uma reserva estatutária de 10%, 5%, 3%. Cada empresa estipula o seu valor. É uma forma de preservar a capitalização da empresa. Uma reserva de contingência, por exemplo, aí o exemplo mais tranquilo para vocês entenderem é a questão da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, quando começou, estourou Brumadinho e depois as outras barragens começaram a ceder também e a mostrar que tinham problemas, ela criou uma reserva de contingência, então ela não distribuiu o lucro, ela pegou, a primeira foi de 4 bilhões de dólares que ela constituiu, que é uma reserva para emergências, se acontecer um problema de barragem, para justamente ter que ressarcir as famílias que sofreram com o desastre lá de Brumadinho, que é bem para isso, é para situações muito específicas. Tá? Então, empresas, por exemplo, que trabalham numa área que pode ser inundada ou alagada, como a gente vê assim, alguns alagamentos aqui em São Paulo, tem que ter uma reserva de contingência, um dinheiro que está lá que não pode ser usado para outras coisas, que é para justamente esses momentos de calamidade pública. Tá? Bom, então, essas são as principais reservas que a gente tem. Se a empresa não tem nenhum destino exato, o que não for distribuído para os sócios vai para lucros acumulados. E depois eu posso até passar isso para a reserva de capital, se for o caso. Tá? Tranquilo? Bom, então, como é que fica a contabilização do resultado dessa nossa empresa? O lucro do exercício não foi distribuído pelo sócio, para os sócios acionistas, e vai aumentar o patrimônio líquido da empresa. Então, o que vai acontecer? Quando eu fiz lá a minha apuração de resultados, eu tinha 22 mil a crédito, minha receita maior que a despesa. Eu vou fazer um lançamento de 22 mil aqui e vou creditar a conta lucros acumulados no patrimônio líquido, se eu quiser. Sim, tudo vai depender de como a empresa vai fazer. Se a empresa não quiser deixar essa conta em conta de lucro acumulado, ela vai simplesmente fazer um lançamento a débito e lançar isso daqui como reserva de lucro. Mas tanto faz a conta se é lucros acumulados ou reserva de lucro, é uma grana que está na empresa que não foi distribuída para os sócios acionistas, tá? Que é isso que é importante. Então, o que a gente tem visto hoje, a situação das empresas com relação à pandemia, né? A primeira coisa é o Banco Central proibiu os bancos a distribuir mais do que 25% do lucro este ano a título de dividendos. Por que o valor de 25%? Porque a lei das SAs diz o seguinte: toda empresa que tiver lucro tem que distribuir no mínimo 25% aos seus acionistas a título de dividendo no final do exercício. Então, por lei, pela lei das SAs, é obrigatório distribuir 25% do lucro. Tá? Então, o que a gente vê? Como o Banco Central está muito preocupado com a preservação da saúde dos bancos, do sistema financeiro, ele falou,
vocês só vão distribuir o mínimo necessário, que é 25%. Por exemplo, o Itaú distribui 45% do lucro. Já não pode mais. Esse ano não vai poder. O Bradesco eu nem sei quanto que é, acho que é uns 30%, 35% do lucro também. Tá? E outras empresas, por exemplo, eu tenho uma empresa, sou sócio acionista de uma empresa, que é a Tietê, ela distribui 110%, 120% do lucro a cada trimestre. Né? Mas ela pode distribuir porque ela não é banco. Tá? Ela é transmissora de energia, ela é distribuidora de energia, outro setor, é outra coisa. Tá? Então, o que eu percebo? Outras empresas, por exemplo, tem Valide, que é uma empresa aí de Santo André, que trabalha com processos, faz as carteiras de motorista, carteira de identidade, tem uma série de documentos aí que ela processa, documentos que precisam de segurança, né? Ela faz isso. Ela já, o dividendo que ela ia pagar em abril, ela já mandou para novembro, e se for o caso, não vai nem pagar em novembro, vai pagar no ano que vem. Tá? Por quê? Preservar o caixa da empresa. Porque a gente não sabe quando a economia vai retomar. Então, hoje, as empresas, elas não estão distribuindo lucro, ou estão distribuindo o mínimo necessário para preservar o caixa, porque a gente não sabe quando vai ser a plena abertura da economia em função dessa pandemia. Eu estou vendo que o movimento aqui no bairro onde eu moro já melhorou muito, já tem mais movimento, mas tem muita gente ainda que não está saindo para trabalhar, está em home office. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximas semanas. Em princípio, era isso que eu queria estar mostrando para vocês com relação à apuração do resultado do exercício. Então, eu queria deixar bem aberto agora para vocês, para ver o que vocês têm como dúvidas, para a gente tirar as dúvidas, e aí, em função disso, eu já vou passar para mostrar para vocês um pouco o exercício que eu mandei para vocês e como é que vocês vão resolver ele. Tá? Então, vamos lá para as questões com relação a esse conteúdo. Eu achei, assim, eu tentei fazer da forma mais simples possível e didática, justamente para ajudar as pessoas que estão com dificuldades nos lançamentos contábeis, tá? Para poder enxergar direitinho de onde é que saiu o dinheiro, onde é que foi parar o dinheiro, com uma revisão aqui de conteúdo também sobre o que é débito, o que é crédito, o que eu tenho que lançar em cada um dos lados do razonete. Tá? Então, a ideia foi fazer uma espécie de um fechamento aí com uma revisão de tudo que foi feito lá tudo que a gente viu ao longo do semestre. Então, vamos lá para as dúvidas, por gentileza. Quem não entendeu alguma coisa, quem não entendeu nada, o Daniel achou tranquilo. Quem mais que tem dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Fala, Bruno. Sem nenhuma dúvida. Entramos um pouco no assunto com a gente no semestre passado. Que maravilha, beleza. Também faz parte. Bom, temos mais 10 minutos antes dos caras ferrarem com a gente. De novo. Mas vamos lá. Então, deixa eu mostrar agora para vocês o exercício que eu estou pedindo aqui para vocês trabalharem. Bom, esse exercício eu estou fazendo valendo 5 pontos, porque é um exercício grande, são dois balanços que vocês vão estar montando, vocês estão partindo de um balanço.
2 balanços. Então, eu já estou dando um balanço e uma demonstração de resultados, justamente para vocês terem uma ideia de como tem que ser feito. Tá? Eu mandei em Word, então vocês podem só ajustar aqui as colunas e lançar os valores aqui nessas colunas. Tá? Eu acabei não esquecendo de fazer esses ajustes, mas vocês podem fazer isso. Né? Eu posso trazer um pouquinho mais para cá. Então, já tem saldos, os balanços já estão batidos aqui com as contas, né? Já tem a demonstração de resultados, e aqui vocês têm todos os lançamentos que vocês vão ter que realizar, seja em contas de resultado, seja em contas de balanço. Então, vocês vão ter que montar o razonete, né, com já o saldo inicial que eu tenho no balanço, tá? Inclusive das despesas aqui. A despesa não, despesa zero. Tá? Então, despesa não tem, só tem razonete para colocar as movimentações ao longo do ano. Tá? Mas o balanço vocês têm que montar os primeiros razonetes. E vocês vão fazer os lançamentos. Então, pagamento de empréstimo, o que eu vou fazer? Eu vou creditar a caixa e debitar a conta empréstimo. E por aí afora. Tá? Então, tem lançamentos para X1, para o primeiro ano, e outros lançamentos muito parecidos para X2. Tá? Então, assim, não está fugindo daquilo que a gente já viu. Eu já estou dando saldos iniciais. Então, para as contas de balanço, vocês vão ter que abrir os razonetes. Para as contas de resultado só para 2001, para ver os lançamentos, se tem débito, crédito e que tipo de lançamento, que saldo final que vai ter. Tá? E montar a demonstração de resultados e o balanço patrimonial de X1 e de X2. Dúvidas com relação a esse exercício? Os lançamentos não são coisas complicadas, é mais fácil até que o outro que eu já passei para vocês. Tá? Aquisição de máquina à vista, venda de mercadoria a prazo, estoque final que vai ter um saldo, então eu acabei vendendo alguma coisa. Né? Tá? Nada de outro mundo. Professora, como vai ficar a composição da nota? Então, a composição da nota é o seguinte, eu tenho 2 pontos dos razonetes que eu vou frisar, quem não me entregar até segunda-feira esses razonetes não vai ter esses 2 pontos, não vai ter. Vai ficar os 5 pontos dessa atividade que vocês têm que me entregar até sexta-feira que vem, e na sexta-feira que vem eu vou, muito provavelmente, né, eu vou já corrigir os razonetes, esse exercício que eu corrigi individual, para tirar as dúvidas de vez de todo mundo. Vou receber esse exercício que eu não vou corrigir na hora, mas vou mandar mais uma atividade valendo 3 pontos para completar 10. E aí, fora isso, vocês têm ainda o projeto Inter, né, que o professor... como é que é o nome dele? Eu não falo mais com os professores, então assim me foge o nome. Mas tem um professor lá que está fazendo com vocês, que vale de 0 a 10, e que ele vai estar me passando a nota de vocês. Aí eu vou somar a nota das atividades, mais a nota do projeto Inter, soma, divide por 2 e está lançada a nota de vocês do segundo bimestre. Tranquilo? Deu para explicar? Deu para entender? Desculpa. Deu sim? Ok. Beleza. Tranquilo. Então, vamos lá. Com relação a essa atividade, está tranquilo? Tem o modelinho, tem o balanço inicial e tem a demonstração inicial. Então, acho que assim, é só seguir os passos e não fazer muita bobagem. Não viajar na maionese, tá? E eu vou estar mandando para vocês, já mandei essa apresentação. Quem tiver dúvida em lançamento, consulta, porque está super explicadinho.
nessa apresentação da apuração de resultados, assim como nos lançamentos contábeis. Também foi feito um trabalho bonitinho, explicando, sai daqui, vai para lá, que tem que ter as partidas dobradas, se tem um débito, tem que ter um crédito, não posso ficar com só um débito e sem crédito. Né? E depois que eu tenho um débito e um crédito, eu vou apurar o saldo, o que sobrou para lançar no meu balanço. Tá? Ou lançar, no caso de receita e despesa, não, é só somar e jogar lá como receita e despesa no final. Tá? Mas, assim, dá para vocês tirarem 5 tranquilo nessas atividades, ou nessa atividade. Quem fez também o racionamento estava super tranquilo, tem pessoal que foi super bem. Vamos lá. Dúvidas? Questões? Sem perguntas, sem dúvidas, só na hora que meter a mão na massa, certo? Vanessa, beleza, é bem por aí mesmo. Tá certo. Bom, nós temos ainda mais 2 minutos e meio. Estou aí para responder pergunta. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, ou alguma pergunta. O pessoal que não está... porque nós somos, eu acho que uns 40 alunos em sala. Talvez 35. E a gente tem feito live, aí eu acho que a primeira foi 23 pessoas e as outras estão com 14 pessoas só. Eu tenho gravado, tenho mandado no YouTube os links, tenho mandado também no WhatsApp da sala os links. Então, assim, não tem desculpa porque não está recebendo o material, porque não tem Zoom em casa que não consegue assistir os vídeos, que não consegue participar da aula. Pelo menos eu não acredito nessa desculpa, porque mais do que eu estou fazendo é impossível. Eu até parei de gravar as aulas antes, eu já gravava a aula, depois gravava de novo a aula, gravava de manhã uma aula para mandar para vocês gravado, e à noite eu gravava outra com vocês, para tirar as dúvidas, e ficava muita gravação, né? Que acaba até mais confundindo do que ajudando. Então, hoje eu só estou fazendo essa gravação aqui com vocês. Então, temos mais 1 minuto. Se vocês tiverem alguma colocação, alguma dúvida, vamos tirar aí nesse minutinho. Se não, semana que vem a gente se reúne de novo às 7 horas na sexta-feira. Eu vou corrigir os exercícios de razonetes, porque algumas pessoas fizeram alguns errinhos, então só para tirar da frente esses errinhos, apesar de eu ter respondido a todos, comentado todos os trabalhos que me foram entregues, né? E vou estar passando mais uma atividade valendo nota para vocês, para a gente fechar aí os 10 pontos. Tranquilo? Se estamos tranquilos, desejo a vocês uma boa noite, um bom final de semana, um bom trabalho, porque a nossa comunicação vai cair em alguns segundos. Perfeito? Obrigada pela presença de vocês. E a gente se encontra na próxima aula. Ok? Então, uma boa noite e até a semana que vem. Um bom trabalho e bom final de semana para vocês aí, esse final de semana. Tá bom? Vai ter sol, vai ser bom. Ok, boa noite, moçada.